Oi, pessoal! Olá, crianças! Olá, professor Tiburcio! Bem-vindos a mais um vídeo de gramática. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto muito cobrado em concursos e também em alguns vestibulares, que é colocação pronominal. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre próclise e ênclise, beleza? Então vamos lá! Ah, vamos nessa! Então, o que é isso, né? A ênclise. A ênclise é quando o nosso pronome átono, pronome átono, ó, estão aparecendo aqui embaixo pra gente. Quando o nosso pronome átono vem depois do verbo, né? Quando ele está posposto ao verbo. E como é que eu sei que ele deve estar posposto ou anteposto? Então, tem algumas regrinhas que ajudam a gente a saber. A primeira delas é, quando a gente inicia uma oração com um verbo, o pronome átono ele vem sempre depois. Então, por exemplo, empreste-me o seu caderno. Empreste é o meu verbo e o meu pronome átono. Então, ele vem depois. Na fala, é muito comum que a gente faça o contrário, né? Que a gente coloque primeiro o pronome átono, me empresta o seu caderno. Então, na fala a gente tem algumas adaptações que são plausíveis para a fala, mas na hora de escrever a gente precisa tomar alguns cuidados, tudo bem? Para ilustrar isso, a gente tem aí um poema do Oswald de Andrade chamado Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Outro caso é quando a gente tem o verbo no imperativo afirmativo. Quando a gente tem um verbo mandando fazer alguma coisa, quando a gente tem um verbo que está sugerindo, né, fazendo um pedido. Hoje eu estou aqui, ó, com a minha blusa da Alice. Lembra lá que na história da Alice tem a rainha de copas que ela fala: cortem-lhe a cabeça. Então esse cortem está no imperativo afirmativo e o lhe, que é o meu pronome átono, vem depois, tá bom? Então, seguimos aí essa regra, lembra da rainha de copas. Outro caso é quando o verbo está no gerúndio, né? Quando o verbo que está relacionado ao pronome átono está no gerúndio. Por exemplo, ele pôde ajudar fazendo-me doações. Fazendo está no gerúndio, então o me, que é o meu pronome átono, virá depois do verbo. Está posposto. Então lembra lá, gerúndio, verbos que indicam uma ação ocorrendo, né? Endo, ando, indo. No Brasil a gente costuma usar, né, o gerundismo, às vezes, estou fazendo, estarei fazendo isso, estarei enviando, o que não cumpre o papel primordial aí, né, a primeira intenção do verbo. Mas uma característica da fala, a gente, se puder evitar, é legal, né? Na hora da escrita, banido mesmo. Tudo bem? E por último, quando a gente tem um verbo no infinitivo pessoal. Por exemplo, Júlia quis trazer-me um presente. Trazer. Trazer está no infinitivo, né? Lembra quando a gente tem os verbos ar, ir, terminados em ar, ir, eles estão no infinitivo. Então, no infinitivo pessoal, trazer-me um presente. Então, o me, que é o meu pronome átono, vem posposto ao verbo trazer. Tudo bem? Então essas regras nos ajudam a colocar corretamente o pronome depois do verbo, né? Que é a minha ênclise. Agora a gente vai falar um pouquinho de próclise. Vamos às regras da próclise. A próclise, galera, ela tem um lance assim de palavras atrativas, né? Então ela é muito querida. Minhas fãs. Quem? Minhas fãs. É quando o pronome átono se torna muito queridinho por algumas palavras e aí elas atraem esse pronome, né? Então, começando aí pelas palavras negativas, ó, tudo que é negativo é um ímã, inclusive as palavras, né? Então, as palavras negativas, por exemplo, nunca te direi a verdade. Nunca é uma palavra negativa. O te é um pronome átono, então ele está sendo atraído pelo nunca e aí ele está anteposto ao verbo. Então, ó, as partículas negativas, elas atraem
atraem o meu pronome átono, tudo bem? Nós temos também o caso dos advérbios. Quando eles estão no início da frase, a gente só tem que tomar um cuidado. Se tiver vírgula depois do meu advérbio, aí eu tenho um caso de ênclise e não de próclise, certo? Ontem nos recusamos a ir embora cedo. Ontem é o meu advérbio, ele está atraindo o nos, que é o meu pronome átono. Se eu tiver uma vírgula e ontem, vírgula, nos recusamos, aí não. Ontem, vírgula, recusamos-nos a ir embora cedo. Tudo bem? Aqui se estuda. Aqui é o meu advérbio, então ele está atraindo o meu pronome átono se. Tudo bem? E nós temos 3 casos de pronomes que atraem os pronomes neutros, que são pronomes indefinidos, relativos e pronome demonstrativo neutro. Para o pronome relativo, então, por exemplo, a pessoa que me ligou era irrelevante. A pessoa que é o meu pronome relativo, me é o meu pronome átono, então ele está sendo atraído pelo que? Ligou é o verbo, né? Então eu tenho aí um pronome átono anteposto ao verbo. No caso do pronome indefinido, eu tenho um exemplo. Alguém me ligou? Alguém, o meu pronome indefinido, o me, o meu pronome átono, que está sendo atraído por esse pronome indefinido, e o verbo ligou, que está vindo posposto a esse pronome átono. E o demonstrativo neutro, isso lhe faz feliz. Isso é o meu pronome demonstrativo, o lhe, o meu pronome átono, faz feliz, né? Faz o meu verbo. Então o pronome está vindo antes do verbo. Outro caso, quando a gente tem locuções ou conjunções subordinativas, elas atraem esse pronome aí também. Por exemplo, temia que o ignorassem. Temia que é o meu pronome relativo, o é o meu pronome átono, então o relativo que está atraindo o pronome átono. Tudo bem? Então ele está funcionando aí como uma conjunção subordinativa. Outro caso, quando a gente tem frases de exortação, exclamação ou uma pergunta direta. Por exemplo, não tem aquela música do Chico Buarque? Deus lhe pague. Então, o lhe, ele é um pronome átono que está sendo aí colocado anteposto ao verbo por ser uma frase exclamativa. Quando alguém pergunta assim, e quem a trará de volta da festa? O a é um pronome átono que está anteposto ao verbo trazer. Tudo bem? E nós temos aí uma última regrinha, quando aparecem locuções verbais e tempos verbais compostos. Por exemplo, ele tem me ajudado muito. Tem ajudado é uma locução verbal. Então eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. O meu pronome átono, ele vem no meio dos dois, né? Por quê? Ele está anteposto ao meu verbo principal. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Deixa também a sua sugestão de aula. E não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com os colegas e já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!